Amados, segundo tópico, evidências da segurança da salvação. Efésios capítulo 1, versículo 13 e 14. O Espírito Santo é o selo da promessa. Amados, como assim o selo da promessa? No Velho Testamento, a circuncisão era a marca e a separação daqueles que pertenciam a Deus. Só que a circuncisão era algo físico, né? O macho, ao 8º dia de nascença da criança, ela era circuncidada para identificar que aquela criança pertencia a Deus. Era uma pessoa separada para Deus. Hoje, a circuncisão, quem faz a circuncisão é o Espírito Santo no nosso espírito. Quando nós aceitamos Jesus, nós somos selados com o Espírito Santo da promessa. Por isso que a palavra de Deus fala, né? Em Romanos capítulo 8, aquele que não tem um Espírito Santo, o qual não é dele. E para que eu possa ter o Espírito Santo, eu tenho que passar pela cruz, eu tenho que passar pelo sacrifício. E eu tenho que reconhecer Jesus como Senhor e Salvador, para que eu possa receber o Espírito Santo da promessa. Caso contrário, eu não recebo o Espírito Santo. Efésios 1, 13 e 14. O Espírito Santo é o selo da promessa, é o selo de todo aquele que reconhece Jesus como o único, suficiente Salvador e Senhor. Não é de qualquer jeito que eu recebo o Espírito Santo. Eu volto a bater na mesma tecla. Enquanto o evangelho não for explanado, enquanto a pessoa não entender, não compreender o plano da salvação, a fé não surge no coração. Porque Deus tem compromisso com a sua palavra, explanada, e através do entendimento, da compreensão do plano da salvação, o Espírito Santo ele trabalha convencendo o homem do pecado, da justiça e do juízo. E é uma obra espiritual. Aí o homem se arrepende dos seus pecados, reconhece que é pecador, aceita Jesus como seu único suficiente Salvador. Naquele momento ele é selado com o Espírito Santo da promessa. Muito importante. Outra referência sobre evidência da segurança da salvação. 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 22. Deus nos selou e deu o Espírito Santo como garantia. É o que eu acabei de falar. Então, assim, a palavra de Deus, ela trabalha na concordância, né? O Espírito Santo é a garantia, é o selo que nós pertencemos agora a Deus. Enquanto o Espírito Santo, a Bíblia fala, né? Que nós somos casa e morada e templo do Espírito Santo. Enquanto o Espírito Santo estiver conosco, a nossa salvação é garantida. Por isso que é muito importante nós compreender a pessoa e a obra do Espírito Santo, né? Aquilo que o Espírito Santo faz na nossa vida e através da nossa vida. Não é esse o assunto, recai para outro dia. Mas é muito importante nós compreender a obra e a pessoa do Espírito Santo. Significado desse selo que o Espírito Santo nos sela, né? Garantia da salvação, acabei de falar, já falamos. Marca de pertencimento a Deus, acabei de falar. Se o Espírito Santo habita conosco, nós somos propriedades exclusiva de Deus. Nós somos templo, morada do Deus vivo, através do seu Espírito. Por isso que é importante essa compreensão, esse entendimento e esse discernimento, né? Que às vezes as pessoas estão na igreja e acham que é de qualquer jeito que recebe o Espírito Santo. Enquanto a pessoa não reconhece Jesus como o único suficiente Salvador e Senhor, não recebe o Espírito Santo. Não recebe o selo da promessa. Isso é Bíblia, né? Isso é ensinamento bíblico. Significado desse selo.
segurança espiritual. Em outras palavras, enquanto nós não nos reconciliar com Deus, enquanto nós não nos reconhecer Jesus como Senhor e Salvador, enquanto nós não aceitar Jesus, nos arrepender dos nossos pecados, nós somos de outro domínio. Nós somos filhos das trevas. Nós somos filhos do diabo, é o que a Bíblia ensina e é o que a Bíblia orienta. Quando fala significado do selo, segurança espiritual, é uma segurança espiritual no sentido que nós pertencemos a Deus. E nós somos propriedade de Deus, exclusiva. Então, até então éramos trevas, éramos habitação de demônio. Quando nós aceitamos Jesus, a luz de Deus, através do Espírito Santo, nos enche da presença de Deus. E Deus sela como propriedade. Hoje, nós somos casa morada do Deus vivo. Acho que você entendeu. Ainda no tópico 2, o ponto 2, né? A transformação de vida. Isso aqui é de extrema importância, né? Depois que nós aceitamos Jesus, nos reconciliarmos com Deus, aqui na questão da a transformação de vida, já está falando na questão do trabalhar do próprio Espírito Santo, na questão da regeneração. A nova vida em Cristo Jesus produz mudanças reais no comportamento e no caráter. Isso aqui, amados, é muito importante. Por quê? Porque uma das principais obras que o Espírito Santo faz na vida de todo aquele que crê é a transformação, é a regeneração, que começa de dentro para fora, mediante a atenção que você dá para a palavra, porque enquanto você não se alimenta, não obedece e principalmente não se submete e pratica a palavra, essa mudança não ocorre, essa transformação não ocorre, porque o Espírito Santo, ele faz a parte dele mediante a nossa. Recai sobre nós buscarmos em Cristo, que é a palavra, nos alimentar, obedecer, se submeter, principalmente praticar. Agora vamos, referência bíblica sobre a transformação de vida. Um versículo bem conhecido, 2 Coríntios 5,17 diz assim, ó: se alguém está em Cristo, nova criatura é. Se os irmãos analisar, você que está nos ouvindo, olha aqui, versículo maravilhoso, né? Em relação à transformação de vida. 2 Coríntios 5,17. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. Aqui é um versículo condicional. Por que é um versículo condicional? Porque para a pessoa ser uma nova criatura, ela tem que estar em Cristo. Para que ela venha estar em Cristo, em outras palavras, ela tem que estar na palavra. Jesus é o verbo. Enquanto ela não estiver na palavra, ela não vai ser nova criatura. Isso aqui é muito importante, amados. Não adianta nós estarmos dentro de uma igreja, não adianta a gente guardar costume do homem, não adianta a gente guardar doutrina do homem, mandamento do homem, tradição do homem, se nós não guardar a palavra, se nós não estivermos em Cristo. É o que a Bíblia ensina, é o que a Bíblia orienta. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. Tem que estar em Cristo, tem que estar na palavra. Outra referência, Gálatas capítulo 5, versículo 22, 23. Aqui ainda falando sobre a transformação de vida. Aqui vai falar em Gálatas capítulo 5, versículo 22, 23, sobre o fruto do Espírito, né? O fruto do Espírito é uma característica do caráter de Cristo na vida do cristão. Isso é muito importante, amado. Por quê? Porque quanto mais nós nos encher do Espírito,
mais os frutos se manifestam. Longanimidade, bondade, gozo, amor, domínio próprio e assim sucessivamente. Então, o próprio caráter de Cristo se manifesta em nós através dos frutos, e gera uma transformação da nossa vida. Muito importante. E outra referência sobre a transformação de vida. 1 João, Epístola, capítulo 2, versículo 3. Sabemos que o conhecemos se guardarmos os seus mandamentos. É outro versículo condicional. Por que é um versículo condicional? Se guardarmos os seus mandamentos, né? Aqui, o próprio Espírito Santo, que é o autor da Bíblia, revelação e inspiração, ele nos passa esse ensinamento no sentido assim, ó, não adianta a gente ser pessoas religiosas e acharmos que nós estamos agradando a Deus. A palavra de Deus, ela é bem sensata em nos falarmos que tem que ser algo prático, né? Não adianta viver no formalismo, na aparência e não obedecer aquilo que está escrito. Olha só, vou repetir, 1 João, capítulo 2, versículo 3. Sabemos que o conheçamos, Jesus, se guardarmos seus mandamentos. Amados, os mandamentos do Senhor estão principalmente nos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Quantos cristãos, né? Quantos desprezam os ensinamentos do Senhor, a doutrina do Senhor? Quantos cristãos desprezam e não guardam os mandamentos do Senhor, né? Isso aqui é muito importante. Agora, ainda no tópico 2, evidências práticas. Aqui essas evidências práticas é como se fosse, entre aspas, a conclusão da mudança de vida, a transformação de vida, a mudança de vida concretizada pelo Espírito Santo. A conclusão é amor a Deus, que é o primeiro mandamento, né? Amar a Deus sobre todas as coisas. O segundo maior, amar o teu próximo como a si mesmo. Outra evidência, desejo de obedecer à palavra. Amados, falar de Deus e não obedecer o que está escrito é perda de tempo, né? Isso aqui é de extrema importância, é o que eu acabei de falar. Aí o que acontece? Muitas vezes nós se tornamos pessoas religiosas porque nós separamos o Deus verdadeiro da sua palavra e só vamos para a palavra naquilo que nos interessa. Isso é heresia. Nós temos que conhecer a palavra de Deus como um todo, né? Como eu falo quando é um todo, os princípios, preceitos, estatutos, as leis, as ordenanças, os mandamentos, principalmente a sã doutrina, para que nós possamos obedecer e para que possamos compreender e entender a vontade e o propósito de Deus. Porque a questão das promessas de Deus, existem promessas condicionais e promessas incondicionais. E um dos pré-requisitos para as promessas de Deus me alcançar é obedecer à palavra. Se eu não obedeço o que está escrito, principalmente os princípios bíblicos, Deus não opera na minha vida. A Bíblia diz que Deus zela pela palavra para cumpri-la. Então, recai sobre mim esse compromisso e essa responsabilidade. Não só conhecer a palavra, mas principalmente obedecer e praticá-la. Aí Deus vai ter condições de nos alcançar com as suas promessas. Outra evidência da questão da transformação de vida, mudança de atitude, né? É muito importante porque a questão da mudança de atitude, através do poder da ação da palavra, a nossa
o nosso comportamento é transformado. A nossa mudança de mentalidade acaba a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de falar, a nossa maneira de resolver os nossos problemas acaba sendo transformado. Nós acabamos tomando outras decisões à luz das Escrituras que agradam a Deus, através dessas evidências que transformam a nossa vida pela ação e operação do Espírito Santo. Fora da palavra, Deus não trabalha fora da palavra. E essa transformação de vida, essa mudança de atitude, principalmente na nossa alma, né? Mente, intelecto, nossas emoções. Por que eu estou falando isso? Porque quando nós aceitamos Jesus, Deus nos sela no Espírito, mas a nossa alma, a nossa mente, nosso intelecto, ele continua o mesmo. Os mesmos pensamentos, as mesmas ações e as mesmas atitudes. Por isso que nós temos que nos alimentar da palavra, que é o pão que desceu do céu, que é o maná. Pelo poder e ação da palavra revelada e inspirada, a minha alma é transformada, o meu intelecto, as minhas emoções. Aí eu vou ter mudança de atitude. Por que muitas vezes as pessoas estão na igreja e não tem mudança, transformação de vida? Porque não se alimenta da palavra, despreza o mandamento bíblico, despreza os princípios de Deus. Então, não tem transformação e não tem libertação. Porque o próprio Senhor Jesus disse: conheceis a verdade, que é a palavra, e a palavra liberta. Outro ponto. A transformação de vida, outra evidência prática, né? Crescimento espiritual. Amados, algumas referências bíblicas falam sobre isso, né? Na questão do crescimento espiritual. Requer sobre nós nos desenvolver na graça e no conhecimento. Por que é importante? Para que nós possamos frutificar na obra de Deus. Eu sempre falo na congregação onde eu congrego, que eu dou estudo bíblico, criança não gera criança, tem que vir a puberdade. Então, tem que vir um crescimento espiritual para que eu possa frutificar. Por isso que nós temos que viver na dependência do Espírito Santo e nos encher do Espírito Santo. Caso contrário, nós não vamos crescer em Cristo. E se nós não crescermos, nós não vamos chegar à maturidade espiritual e à puberdade, e nós não vamos conseguir gerar frutos. Nós vamos ser iguais uma árvore infrutífera para o reino de Deus. Então, nós vamos até ser pessoas salvas, mas Deus, ele requer de nós, além da salvação que nós já estamos aprendendo, que na ótica de Deus é o mais importante, mas enquanto nós estivermos nesse mundo, nós temos que gerar fruto, nós temos que frutificar na obra de Deus, nós temos que crescer, nos desenvolver e alcançar a maturidade, muito importante. O objetivo desse tópico, do tópico 2, entender os sinais bíblicos que confirmam a salvação. Transformação de vida é uma delas, né? O selo do Espírito Santo, muito importante. Objetivo prático: incentivar o discípulo a desenvolver uma vida que demonstre os frutos do Espírito, principalmente nos dias que nós estamos vivendo, né? Como é que tu vai conhecer uma pessoa se realmente é uma pessoa de Deus? Pelos frutos. O próprio Senhor Jesus disse, né? Conheceis a árvore pelo fruto que ela dá. Então, amados, assim, é muito importante nós nos encher de Deus, do Espírito Santo. Como é que eu posso me encher de Deus através do Espírito Santo? Eu dou uma receita muito importante. Vida de oração, vida de consagração
santificação, separação do pecado e vida devocional na palavra. Eu falo que é o tripé cristão, né? Oração, consagração e meditação na palavra. O cristão que não adota, que não vive, não pratica esses 3 passos, vida de oração, vida consagrada, em jejum, em separação do mundo do pecado, das concupiscências desse mundo, e uma vida de conhecimento, de estudo sistemático ordenado da palavra, esse cristão é um cristão derrotado. Muito importante. Objetivo prático: incentivar o discípulo a desenvolver uma vida que demonstre os frutos do Espírito. Se nós colocar esses 3 ingredientes em prática, os frutos do Espírito vão ser consequência. Isso vai ser consequência na nossa vida. E o que é os frutos do Espírito? É o caráter de Cristo operando na nossa vida e através da nossa vida, para que o nome do Senhor seja glorificado através da nossa vida. É muito importante. Quantos cristãos que não dão testemunho, porque não manifestam o fruto do Espírito, né? São pessoas religiosas e não são praticantes da palavra de Deus. Amém? Agora nós vamos para o terceiro e último tópico. Vivendo com a segurança da salvação. Louvado seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Permanecer em Cristo é a nossa segurança. Permanecer em Cristo, a gente já falou, né? O que é permanecer em Cristo? É permanecer na palavra. O que é permanecer na palavra? Eu sempre vou repetir a mesma coisa. É permanecer nos princípios, preceitos, estatutos, leis, ordenanças, os mandamentos, a sã doutrina. Permanecer em Cristo é trazer os princípios de Deus para a minha vida. Tem que ser algo prático, não só teórico. A vida cristã exige uma caminhada contínua com Deus. Uma caminhada de santificação, né? Pelo poder e ação do Espírito Santo. Referência bíblica. João, o Evangelho, capítulo 15, versículo 4 e 5. Diz assim, permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Para os irmãos perceber, João 15, capítulo 4, versículo 4 e 5, permanecei em mim, em Cristo, na palavra, e eu permanecerei em vós. Louvado seja o nome do Senhor. O que acontece? Quando Cristo permanece em mim, é uma libertação contínua nessa caminhada. É uma transformação de vida. Porém, eu tenho que permanecer na palavra. É condicional. Outra referência sobre vivendo com a segurança da salvação. Colossenses capítulo 2, versículo 6. Assim como recebeste Cristo, assim também andai nele. Como é que eu vou andar em Cristo? É andar na palavra? É andar de acordo com a revelação e inspiração da palavra. É o que nós estamos falando desde o início. Se nós analisar esse versículo, Colossenses, capítulo 2, versículo 6, em relação ao terceiro tópico, né? Vivendo com a segurança da salvação, a questão da salvação é condicional. É muito importante, né? Em outras palavras, Jesus nos garante a salvação. Porém, temos que fazer a nossa parte. E uma da nossa parte é o quê? Colossenses, capítulo 2, versículo 6. Assim como recebeste, já recebi Cristo, eu já aceitei Jesus, assim também andai nele, andar em Cristo, andar na palavra, viver a palavra, praticar a palavra, obedecer a palavra, se submeter à palavra. Isso me garante a segurança da salvação. Se eu desprezo a palavra, eu aceitei Jesus, mas eu não obedeço o que está escrito, a minha salvação está em jogo. A segurança da minha salvação está em jogo. É o que esse versículo está nos falando. A
questão da salvação, na ótica de Deus, é o que mais tem valor, amado. Então, guardamos firme a confissão dessa esperança de vida eterna em Cristo Jesus. Práticas espirituais importantes, é o que eu já falei, amados. Olha só, muito importante. As práticas, né? Vida de oração, estudo da palavra de Deus, comunhão com a igreja, vida de santidade. Isso aqui, amados, se nós não colocar isso em prática, a nossa salvação está em jogo. Eu vou repetir. Vida de oração, vida de intimidade, vida de comunhão com Deus, estudo da palavra de Deus, não é apenas uma leitura, não é apenas que eu falo, né, que muitos cristãos fazem, pega a Bíblia e abre, vou ver o que Deus vai falar comigo. Bibliomancia, né? Vou ver o que Deus tem para mim hoje, abrir a palavra de Deus para ver o que Deus vai falar comigo. Amados, isso aí é, né? Sem palavras. O que estudo da palavra de Deus, o que eu recomendo, o que eu aconselho? Um estudo sistemático, um estudo ordenado, uma vida contínua devocional. Por isso que a gente já te aconselha a adquirir essa apostila. Que essa apostila, ela tem um plano anual de leitura, de crescimento, né, desenvolvimento na fé, na graça de Cristo. Comunhão com a igreja. Comunhão com a igreja, a comunhão com os irmãos, com o corpo de Cristo. Ter aquele contato, aquele afeto, aquela aproximação com os irmãos da fé. Não se isolar. Ovelha isolada é um perigo. Prático, espiritual, importante. Vida de santidade. O que é algo santo? É algo separado para Deus. Separado de quê? Das concupiscências do mundo, do sistema. Em outras palavras, a palavra de Deus nos ensina, nos orienta que nós temos que viver na contramão do mundo. Se o mundo está indo para lá, nós temos que ir, como cristãos, nós temos que vir para cá. A própria palavra igreja, né, no original, significa chamados para fora. Chamados para fora do sistema do pecado para viver em santidade para Deus. Isso é a orientação da palavra. Muito importante. Ainda no tópico 3, a confiança nas promessas de Deus. A segurança da salvação se fortalece quando confiamos nas promessas da palavra de Deus. Amados, aqui também é muito importante, repetindo, né, a questão do conhecimento, né? Quantos cristãos que não conhecem nada de promessa da palavra, né? Conhece aquilo que o homem fala, que o homem argumenta, e a pessoa por si só não busca o conhecimento, né? Sistemático, ordenado, o estudo, cavar fundo em Cristo, que é a rocha, procurar deitar raízes profundas na palavra e aprender a conhecer as promessas em Cristo. Muito importante. Confiança nas promessas de Deus. Referência bíblica. João, o Evangelho de João, no capítulo 10, versículo 28 e 29. Ninguém hoje arrebatará da minha mão. Né? O próprio Senhor Jesus disse, se nós permanecer em Cristo, que é na palavra, ninguém nos tira das mãos do Senhor. Não tem como sair da presença do Senhor se nós permanecer em Cristo. O que pode acontecer é nós por nós mesmos perder a salvação. Porque se depender de Cristo, a nossa salvação está garantida. Outra referência sobre a confiança nas promessas de Deus. Romanos capítulo 8, versículo 38 e 39. Nada pode nos separar do amor de Deus. O amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada. Eu volto a falar. Se depender de Deus, aqueles que um dia aceitaram Cristo, reconheceram Jesus como Senhor e Salvador, já está salvo. Mas é uma caminhada que nós temos que ter plena, uma vigilância, porque o inimigo da nossa alma, a Bíblia diz,
que ele está em nosso derredor, bramando como leão. Qual é o propósito do inimigo? Tragar a nossa alma. Então, assim, ó, nós temos que ter esse discernimento. Se depender de Deus, nada pode nos separar do amor de Deus, que está em Cristo. Mas, ao mesmo tempo, se nós vacilar, se nós não vigiar, se nós não colocar em prática isso que a gente aqui já abordou, a gente vai enfraquecer. E se nós enfraquecer espiritualmente, o inimigo da nossa alma vai ganhar terreno. E se ele ganhar terreno, ele tem uma grande chance de nos derrubar na fé. A confiança nas promessas de Deus, né? Qual é a consequência? Paz espiritual, segurança na fé, perseverança na caminhada cristã. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. Que maravilha, né, amados? A questão da compreensão, do entendimento, do esclarecimento, do verdadeiro evangelho que liberta, que cura e que sara. Eu creio, amados, não quero generalizar, que a grande maioria das igrejas hoje não ministram essa palavra. Não ministram essa palavra expositiva do verdadeiro evangelho. E quantas pessoas, né, que não têm nem um pouco do entendimento do que nós estamos aprendendo aqui essa noite. Objetivo teórico: compreender como viver diariamente a certeza da salvação. É a compreensão, né? O entendimento. Objetivo teórico: compreender como viver diariamente na certeza da salvação. Nós temos que entender e compreender como viver diariamente, né? A certeza da salvação. Na palavra, base e fundamento bíblico. Objetivo prático: estimular hábitos espirituais que fortalecem a fé e a comunhão com Deus. Amados, isso aqui é só uma conclusão do que a gente está falando até agora, né? Estimular hábitos espirituais que fortalecem a fé e a comunhão com Deus. Hábitos espirituais: vida de oração, vida devocional, vida de meditação, de estudo sistemático, ordenado da palavra, vida de santificação. Isso é de extrema importância, porque fortalecem a fé. E a oração traz comunhão, intimidade com Deus. Amém, amados? Agora, para encerrar essa live, a conclusão. A segurança da salvação é uma verdade bíblica que fortalece a fé do cristão. Ela está fundamentada na graça de Deus, na obra completa de Cristo e na atuação do Espírito Santo na vida do crente. Quando alguém recebe a Cristo, experimenta uma transformação interior. É algo de dentro para fora, né? E passa a viver com confiança nas promessas de Deus. O versículo final. João, Evangelho, capítulo 5, versículo 24. Quem ouve a minha palavra, Jesus falando, e crê naquele que me enviou, que é o Pai, tem a vida eterna. Não entra em condenação. É condicional de novo, né, amados? Tem que ouvir a palavra e crer naquele que enviou Jesus. Agora, resumo dessa videoaula, né? A sexta videoaula, a segurança da salvação. Resumo para encerrar. A segurança da salvação está baseada na graça de Deus. O Espírito Santo confirma a salvação no coração do crente. A vida transformada evidencia a nova vida em Cristo. Muito importante. O cristão deve permanecer firme na fé e nas promessas de Deus. Amém? Graças a Deus, chegamos ao fim, né, desse sexto estudo sobre a segurança da salvação. Agradeço você ter chegado até o final. Até o próximo módulo, no nome do Senhor Jesus. Amém.